Olá, irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui nos nossos devocionais semanais. Toda quinta-feira nós temos aqui um salmo novo para nós contemplarmos os feitos do Senhor, lembrarmos das maravilhas que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje o Salmo 68, de Obed-Edom para Sião. Nós temos aqui no Salmo 68 um salmo de Davi. E é um salmo longo, são 35 versículos que nós encontramos aqui nesse salmo. Definitivamente não é um salmo fast food, ou seja, aquele salmo rapidinho que nos alimenta. Não, esse salmo é aquele tipo de refeição, daquele prato que deve ser digerido com calma, com tranquilidade, para que a gente possa ir experimentando a nuance de cada um dos sabores envolvidos no prato. Então é um salmo que a gente deve contemplar sobre ele. Eu apenas aqui quero despertá-lo, fazer com que o seu interesse aguce por esse Salmo 68, para que depois você debruce sobre ele e delicie então essa refeição que o Senhor preparou por meio das mãos de Davi. Vamos lá. O pregador batista, em inglês, Charles Spurgeon, muitos aí já devem ter ouvido falar sobre ele, o príncipe dos pregadores, diz que os primeiros versículos desse salmo foram usados nas muitas batalhas político-religiosas que ocorreram nas Ilhas Britânicas. Essas batalhas que envolviam perseguições aos cristãos e também as reclamações daqueles reformistas da sua época. Eles usavam esse salmo. Isso é um dado curioso, interessante. Davi também, a gente precisa observar que, divinamente inspirado por Deus, mostra nesse salmo, de forma magistral, a superioridade de Deus sobre todos. E não há como nós lermos esse salmo e não lembrarmos, não vermos, não enxergarmos a imagem triunfante do Senhor Jesus Cristo. Aqui nós teríamos divisões didáticas, o que normalmente eu faço nesse ponto quando eu estou expondo o Salmo. Hoje nós não teremos divisões didáticas, nós teremos pit stops. O que são os pit stops? São aquelas paradas rápidas durante uma corrida, por exemplo, de Fórmula 1, para se trocar o pneu, se colocar ali gasolina, ou seja, são paradas rápidas que serão feitas, e já já eu vou dizer para você como que isso se desenvolve. Se desenvolve da maneira que o próprio Spurgeon, que eu citei agora há pouco, propõe para nós no seu comentário de Salmos. É interessante. Quem não leu ainda, leia o comentário de Salmos de Spurgeon. Ele é bem didático e ajuda, um bom instrumento para compreendermos corretamente os Salmos. O desenvolvimento que ele propõe nesse Salmo 68 é um desenvolvimento interessante, em que ele imagina, quando a arca foi levada de Obed-Edom até o Monte Sião. E isso, então, ocorreu com uma comitiva levando essa arca. E esse salmo, então, ele imagina sendo escrito, descrevendo cada um dos passos ou das etapas desse trajeto que é cumprido por essa comitiva. Também hoje, de forma diferente daquilo que eu costumo fazer, não farei a leitura na versão Almeida Corrigida Fiel, mas farei a leitura na nova versão internacional, na NVI. Por que isso? Para que não venhamos a ter dificuldades no entendimento, caso nós usássemos aquela versão mais literal do texto bíblico. Esse salmo, como eu falei, é para ser degustado com calma, com tranquilidade, vendo versículo a versículo e experimentando cada uma das delícias de cada um dos versículos. Vamos iniciar então a nossa caminhada com a comitiva que leva então a arca de Obed-Edom para Sião. Vamos lá? A arca da aliança é erguida, ela então é colocada sobre os ombros dos homens que que eram encarregados de fazer isso, e a caminhada começa com Davi e a sua comitiva. E logo nos 2 primeiros versículos, então, é declarado por aqueles homens de Israel que cumpriam essa missão. Que Deus se levante, sejam espalhados os seus inimigos, fujam dele os seus adversários,
que tu os dissipes, assim como o vento leva a fumaça, como a cera derrete na presença do fogo, assim pereçam os ímpios na presença de Deus. Essa trajetória começou e agora, enquanto o começo desse percurso, os primeiros passos são dados, as palavras do Salmo passam a convocar os piedosos a cantarem seus cânticos alegres e também a dizerem, a mencionarem, citarem seus argumentos do porquê dessa alegria. E eles, com esses argumentos, incentivam então a todos que ali estavam a regozijarem no Senhor. Versículo 3 ao versículo 6. Alegrem-se, porém, os justos, exultem diante de Deus, regozijem-se com grande alegria, cantem a Deus, louvem o seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Seu nome é Senhor, exultem diante dele. Pai para os órfãos e defensor das viúvas, é Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. A caminhada continua, a arca seguindo rumo a Sião. Então aqueles que ali estão, a comitiva, erguem, cada uma das pessoas ergue a sua voz, descrevendo essa marcha gloriosa, e a marcha gloriosa de Jeová também no deserto, versículo 7 ao versículo 10. Quando saíste à frente do teu povo, ó Deus, quando marchaste pelo ermo, a terra tremeu. O céu derramou chuva diante de Deus, o Deus do Sinai, diante de Deus, o Deus de Israel. Deste chuvas generosas, ó Deus, refrescaste a tua herança exausta. O teu povo nela se instalou, e da tua bondade, ó Deus, supriste os pobres. Então aqui o Senhor, aquele verdadeiro comandante, né, irmãos, que quem sabe disso, o verdadeiro líder, que já foi liderado por um verdadeiro líder, né, ou que já foi, ou que é um verdadeiro líder, sabe que o líder deve ir na frente da tropa, né, é aquele que se manda os seus comandados irem à guerra, é ele que vai primeiro, é ele quem assume as responsabilidades. O nosso Deus é assim, ele vai adiante de nós, né, ele nos dita o caminho. Ele não manda nós fazermos alguma coisa que ele não é, ou que ele não faz, né? Esse é o nosso Deus. Agora, as vitórias do Senhor nas guerras são lembradas e são celebradas durante o caminho, versículo 11 ao versículo 14. O Senhor anunciou a palavra, e muitos mensageiros a proclamaram. Reis e exércitos fogem em debandada, a dona de casa reparte os despojos, mesmo quando vocês dormem entre as fogueiras do acampamento. As asas da minha pomba estão recobertas de prata, as suas penas de ouro reluzente. Quando o Todo-Poderoso espalhou os reis, foi como neve no monte Zalmon. Aqui o povo, então, essa comitiva que carregava, né, a arca da aliança nos seus ombros, né, com toda aquela escolta, caminhando, fazendo aquela trajetória rumo a Simão. Então lembra e festeja os grandes feitos do Senhor em favor de Israel, contra os inimigos. E isso toma um bom tempo, né, dessa caminhada, pois são muitos os feitos do Senhor. E então o povo já começa a ver de longe Sião. E eles, olhando o monte Sião, os gritos aumentam, o ânimo inflama com a arca já chegando ao final da sua trajetória. Versículo 15 ao versículo 19. Os montes de Bazã são majestosos, escarpados são os montes de Bazã. Por que, ó montes escarpados, estão com inveja do monte que Deus escolheu para a sua habitação? Onde o próprio Senhor habitará para sempre? Os carros de Deus são incontáveis, são milhares de milhares.
Neles o Senhor veio do Sinai para o seu lugar santo. Quando subiste em triunfo às alturas, ó Senhor Deus, levaste cativos muitos prisioneiros, recebeste homens como dádivas, até mesmo rebeldes, para estabeleceres morada. Bendito seja o Senhor Deus, nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas. É muito bonito esse ponto aqui, né? Então imaginar aquela comitiva indo, já vendo Sião, e no começo comparando o Monte Bazã com o Monte Sião, e desafiando o Monte Bazã, né? Quer dizer, por que você tem ciúmes do Monte Sião? Deus escolheu o Monte Sião, né? E continuando nisso aqui, quando chega no versículo 18 e 19, é impossível nós não lembrarmos, não enxergarmos a imagem do Senhor Jesus. Até esse versículo 18 ele é citado no Novo Testamento, justamente associando a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Enfim, ali a caminhada está terminando. Já no monte, chegaram no monte, os sacerdotes então cantam o respeito quanto à bondade e justiça do Senhor. Anunciam a segurança que os amigos de Deus possuem e a ruína que atinge aqueles que são inimigos do Senhor. Versículo 20 ao versículo 23. O nosso Deus é um Deus que salva. Ele é o soberano. Ele é o Senhor que nos livra da morte. Certamente Deus esmagará a cabeça dos seus inimigos. O crânio cabeludo. Olha que legal, o crânio cabeludo, né? Dos que persistem em seus pecados. Eu os trarei de Bazã, diz o Senhor. Eu os trarei das profundezas do mar, para que você encharque os pés no sangue dos inimigos, sangue do qual a língua dos cães terá a sua porção. Então, quando nós aqui vemos essa situação, Spurgeon já imagina então, né, já está no monte, os sacerdotes começam a dizer aqui da segurança e da destruição dos amigos, segurança dos amigos, destruição dos inimigos, e a comitiva aqui passa a contornar, então, fazer aqueles caminhos, né, contornando e subindo o monte Sião, versículo 24 a 27. Já se vê a tua marcha triunfal, ó Deus, a marcha do meu Deus e Rei, adentrando o santuário. À frente estão os cantores, depois os músicos, com eles vão as jovens tocando tamborins. Bendigam a Deus na grande congregação, bendigam o Senhor, descendentes de Israel. Ali está a pequena tribo de Benjamim, a conduzi-los os príncipes de Judá, acompanhados de suas tropas, e os príncipes de Zebulon e Naftali. Quando a gente olha para cá, então, lembrando, né, para esse momento, lembrando dele subir no monte, quando uma comitiva se dirige a um local em alegria, fazendo algo que o povo deseja, esse povo também sai a encontrar essa comitiva. E esse momento é um momento de grande festa, e creio que isso estava então na mente de Spurgeon. Ao final do trajeto, aqui começa então o narrar, né, os fatos que ocorrerão ainda, maravilhosos, tremendos, conquistas que ainda serão atingidas por Israel e conduzidas por Deus. E ali ocorre, né, culmina com um grande grito de louvor e adoração ao Senhor. Versículo 28 ao versículo 35. A favor de vocês, manifeste Deus o seu poder. Mostra, ó Deus, o poder que já tens operado para conosco. Por causa do teu templo em Jerusalém, reis te trarão presentes. Repreende a fera entre os juncos, a manada de touros entre os bezerros das nações. Humilhados, tragam barras de prata. Espalhe as nações que têm prazer na guerra. Ricos tecidos venham do Egito. A Etiópia corra para Deus de mãos cheias. Cantem a Deus, reinos da terra. Louve ao Senhor, aquele que cavalga os céus, os antigos céus. Escutem, ele troveja com voz poderosa. Proclamem o poder de Deus. Sua majestade está sobre Israel. Seu poder está nas nuvens, nas altas nuvens. Tu és temível no teu santuário, ó Deus. É o Deus de Israel, que dá poder e força ao seu povo.
Bendito seja Deus, bendito seja o Deus de Israel, bendito seja o Deus da igreja do Senhor Jesus Cristo, bendito seja o nosso Deus. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, que você leve essa palavra com alegria, com a mesma alegria daquela comitiva que levou a arca da aliança de volta para o lugar dela, ou levou para o lugar aonde realmente ela deveria estar, que era o Monte Sião. Espero que você tenha sido despertado a voltar-se a esse salmo, a reclinar-se sobre ele e saboreá-lo posteriormente, versículo por versículo, sentindo a delícia de cada um dos sabores que estão apresentados nele. Uma refeição que se degusta tranquilamente, com tempo, com paciência, para provar toda a sua beleza. Deus te abençoe. Até semana que vem com o Salmo 69.